O grito veio do mato fechado. Um som seco, seguido de um latido cortado no meio. Frank não estava mais respondendo. O ranger das folhas parecia sussurrar, o que ninguém queria ouvir. Algo o havia pego. A câmera mental se move devagar entre as sombras. E lá, no centro da clareira, o impossível. Uma cobra gigantesca, o corpo grosso como um tronco, enrolada ao redor de Frank. Ele ainda respirava, mas o som era fraco, abafado, desesperado. "Corre!" gritou o tratador. Mas os pés estavam colados no chão, entre medo e incredulidade. E então, um olhar. Os olhos de Frank pedindo ajuda. O vento parou. O tempo parou, e uma pergunta cortou o ar como faca. Quem realmente domina a selva? O predador ou o rádio chiou, sem resposta. O tratador, ainda com o coração disparado, tentava rastrear o sinal do colar de Frank. A floresta engolia o som, como se tivesse fome de silêncio. Cada passo era um pacto com o medo. As pegadas do cão terminavam onde o chão se tornava lama e folhas amassadas. O cheiro de sangue e veneno se misturava no ar. Ele sabia. Não era uma cobra comum. Era a lendária serpente do igarapé, que muitos diziam ser só mito. Até agora. A voz do homem tremeu. "Aguenta, garoto!" E por um segundo, um eco respondeu. Frank ainda lutava. O corpo da cobra apertava, mas o instinto de sobrevivência queimava em cada respiração curta. Ele lembrava do dono, dos dias de treino, da promessa de nunca desistir. Com uma força quase sobre-humana, tentou girar o corpo, morder o pescoço do monstro. Um som seco. A serpente reagiu. O ar vibrou com um sibilar furioso. Naquele segundo, um raio riscou o céu, iluminando tudo. E o que o tratador viu no clarão ficou gravado para sempre. A cobra tinha cicatrizes antigas, como se já tivesse sobrevivido a algo que nenhum homem ousaria enfrentar. O tratador se aproximou lentamente, o coração batendo mais alto que o trovão. Ela sente medo, pensou. Era impossível. Mas algo naquela criatura parecia mais que fome. Era dor. Os olhos da cobra refletiam o brilho da lanterna. E por um instante, algo humano surgiu ali. Frank arfava, quase sem forças, mas seus olhos também pediam para que ele não machucasse o animal. A selva parecia prender a respiração junto deles. O homem ergueu o facão, e nesse instante uma escolha se formou. Salvar Frank significava talvez matar algo que também só queria viver. Um rugido do trovão cortou o instante. O tratador gritou, e o facão desceu, mas não sobre a cobra. Ele cortou o cipó que prendia Frank. Ele cortou o cipó que prendia Frank ainda mais entre as raízes. A serpente, num impulso, se afastou, deslizando para a escuridão. Frank respirou fundo, arfando de dor, mas vivo. A chuva lavou o sangue e o medo. O homem caiu de joelhos, chorando de alívio. De longe, entre as sombras, 2 olhos dourados o observavam. Não havia ódio ali. Apenas um aviso. A selva não esquece. E talvez naquela noite, o predador e o cão tenham aprendido algo que nenhum humano entenderia. 2 dias se passaram desde o ataque. Frank dormia em silêncio, respirando com dificuldade, o corpo marcado por hematomas escuros que contavam sua batalha. Mas algo o mantinha inquieto. Durante a noite ele se erguia de súbito, rosnando para o nada, o olhar fixo na mata. O tratador, cansado, achava que era apenas trauma,
até ouvir também um som baixo, distante, como um sussurro vindo da terra. Era o mesmo som que precedera o ataque. A selva parecia sussurrar o nome de Frank, como se o chamasse de volta, e uma pergunta o assombrou. Será que a cobra tinha voltado ou nunca fora embora? A chuva voltou naquela noite, grossa, incessante. Gabriel tentava convencer a si mesmo de que nada voltaria a acontecer, mas o rádio falhou de novo, e os sons do lado de fora eram estranhamente familiares. Frank levantou a cabeça, farejando o ar com desconfiança. O som do vento parecia deslizar, serpenteando pelas frestas como se a floresta respirasse ali dentro. O homem segurou a lanterna, mas o feixe piscou e apagou. Foi então que viu, por um segundo, refletido na vidraça molhada, olhos dourados observando da escuridão. O som agora era claro, um deslizar lento, vindo da mata. Frank começou a latir, mas o tom não era de ameaça, era de alerta. Gabriel pegou o facão, saiu na chuva e viu algo que o paralisou. No barro, marcas de arrasto formavam um trilho sinuoso, como se a cobra tivesse voltado, mas ferida. O fim do rastro levava ao rio. E ali, na margem, havia um filhote, pequeno, enrolado, tremendo. O coração de Gabriel gelou. Será que a cobra o havia deixado ali, como um pedido de paz? Frank se aproximou do filhote com cautela. Ele cheirou o ar, depois o chão, e por fim a pequena cobra. O instinto mandava recuar. Mas algo dentro dele reconheceu o medo no outro. Gabriel observava em silêncio. O cachorro deitou devagar, como se oferecesse proteção. Por um instante, o filhote encostou nele. O som da selva pareceu mudar. Menos hostil, mais vivo, e então Gabriel entendeu. A grande cobra não voltara para atacar. Voltou para confiar. Mas será que o homem saberia aceitar o gesto da natureza? Ao amanhecer, a floresta parecia diferente. O ar estava leve, e Frank caminhava firme, o filhote enrolado em um pequeno cesto de palha que Gabriel improvisara. No entanto, algo ainda os observava de longe. A mãe. Entre as sombras, a silhueta imensa da cobra adulta acompanhava o caminho deles, em silêncio. Não havia ameaça, apenas vigilância. A selva parecia pulsar em harmonia, mas um sussurro no vento lembrava. A paz entre espécies é sempre frágil, e basta um medo para quebrá-la. 3 dias depois, o som dos helicópteros ecoou sobre a mata. Uma equipe de resgate viera buscar Gabriel e Frank. Mas, ao ouvir o barulho, Frank correu para a floresta, como se algo o chamasse. Gabriel gritou, mas o cão não parou. Seguiu instintivamente o mesmo caminho do rio. Lá, à beira d'água, o filhote de cobra não estava mais no cesto. Em vez disso, uma marca circular, fresca, brilhando sob o sol nascente. O coração de Gabriel apertou. Frank olhava fixo para a mata, orelhas erguidas, e o som que vinha dali era inconfundível. O roçar pesado da grande serpente, chamando de volta o que era seu. Frank seguiu o rastro úmido, o corpo ainda fraco, mas o instinto o guiava. A floresta parecia abrir caminho à sua frente. Sons de folhas, estalos, pequenos animais fugindo. Gabriel tentava alcançá-lo, tropeçando, chamando por ele entre os troncos. Então o cão parou. À frente, a sombra colossal se movia, lenta, ritmada. A cobra estava ali, mas algo havia mudado. O olhar dela não era de caçadora, era de mãe. E no chão, ao lado, o pequeno filhote enroscava-se, vivo, saudável. Frank não rosnou, apenas se sentou,
como quem entende que o ciclo estava completo. O silêncio se tornou ensurdecedor. Gabriel abaixou lentamente o facão e ergueu as mãos, como quem pede permissão. A cobra ergueu a cabeça, observando. O filhote se moveu até Frank, roçando o focinho do cão antes de voltar para a mãe. Um gesto simples, mas impossível de negar. Gratidão. Gabriel sentiu um nó na garganta. Ela entende. Sussurrou. Frank abanou o rabo devagar, o olhar firme na serpente. A selva inteira parecia observá-los, como se naquele instante tivesse testemunhado algo maior que sobrevivência. Respeito. Mas o equilíbrio durou pouco. O som dos helicópteros voltou, e os homens do resgate desceram com armas, assustando a selva inteira. Gabriel gritou para que parassem, mas os ruídos e gritos quebraram a harmonia. A cobra recuou, o corpo se erguendo em defesa. Frank latiu alto, tentando separar os mundos com a própria voz. Um disparo ecoou. O silêncio seguinte foi cortante. A bala atingiu uma árvore por sorte. Mas o medo renasceu. A selva voltava a lembrar. Quando o homem chega, a paz se esconde. Gabriel correu e se pôs à frente da cobra. Não atirem! Gritou, com a voz quebrada. O líder da equipe hesitou, vendo Frank deitado ao lado da serpente, tranquilo. Um dos homens abaixou a arma. O vento soprou forte, levantando folhas e poeira. A cobra começou a recuar, levando o filhote entre os anéis do corpo, sumindo na floresta. Quando tudo silenciou, Frank se aproximou de Gabriel e encostou o focinho em sua mão. Eles sabiam. A floresta havia permitido a vida. Por enquanto. Mas a pergunta ficou no ar, pesada como o ar da chuva. Quanto tempo o homem ainda vai ser aceito aqui dentro? A floresta nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Os helicópteros partiram, mas o som dos motores pareceu ficar preso no ar, ecoando nas árvores. Gabriel tentou seguir a vida no posto de pesquisa, mas Frank não dormia bem. Latia para o nada, orelhas sempre atentas, como se algo invisível rondasse. Certa noite, o vento trouxe de volta o som do sussurro. Só que desta vez, não era da cobra. Era de algo mais fundo, mais antigo. As árvores tremiam, como se respirassem medo. Frank rosnou. E, pela primeira vez, o homem sentiu o mesmo que os animais. A floresta estava viva e zangada. Na manhã seguinte, o rio amanheceu coberto por peixes mortos. Gabriel observava incrédulo, enquanto o cheiro amargo enchia o ar. A água, antes cristalina, agora parecia espessa, turva. Frank bebia e tossia, sentindo o gosto estranho. Era como se algo estivesse envenenando a terra. Gabriel caminhou rio acima e viu marcas profundas, sulcos no solo, escavações feitas por máquinas. Homens haviam voltado para explorar. O coração dele afundou. Eles estão destruindo o lar dela, murmurou. Frank olhou para a mata. Lá no fundo, um eco respondeu, frio e distante. Naquela noite, desapareceu. Gabriel acordou com a porta aberta e pegadas na lama indo em direção ao rio. Ele o seguiu, coração disparado. A lua refletia no espelho da água. E lá, entre sombras, viu o cão parado diante da cobra gigante. Ela estava ferida, sangue escuro, escorrendo entre as escamas. Encostou o focinho no solo e uivou baixo, como quem lamenta. Gabriel entendeu. Ela não viera atacar, mas avisar. A selva estava morrendo. O veneno não vinha dela, vinha dos homens. Frank começou a guiar Gabriel pela mata, seguindo o rastro da cobra ferida. O som das máquinas crescia,
e logo o brilho metálico das escavadeiras cortou o verde. Homens em capacetes gritavam, derrubando árvores. Gabriel tentou gritar para que parassem, mas foi empurrado. Frank latiu, protegendo-o. Então, o chão tremeu. O rio se abriu, e uma sombra gigantesca emergiu. A cobra, sangrando, ergueu-se diante das máquinas. Os homens recuaram em pânico. A selva rugiu com ela. O vento, os pássaros, a terra, tudo gritando ao mesmo tempo. Era o grito da natureza pedindo respeito. Quando tudo parou, a chuva começou. As máquinas foram abandonadas, o campo de destruição coberto por silêncio. Frank estava ferido, mas de pé. Gabriel se ajoelhou ao lado dele, olhando o horizonte. A cobra havia desaparecido no rio, levando o filhote. O vento soprou de novo, agora suave, carregando o cheiro úmido da terra viva. Gabriel fechou os olhos e entendeu. A floresta não queria vingança, queria equilíbrio. Mas o equilíbrio exigia sacrifício. E se o homem não aprendesse, talvez a selva ensinasse? Da pior forma. Dias depois, o posto de pesquisa parecia abandonado. Gabriel recolhia o que restava dos equipamentos, enquanto Frank mancava, com um curativo improvisado na pata. A selva estava estranhamente calma, mas não havia paz. Era o tipo de silêncio que precede algo grande. Gabriel registrava tudo em um diário. A floresta falou, e nós quase não ouvimos. O vento carregava o cheiro doce da terra molhada, misturado a algo novo, quase elétrico. Frank ergueu a cabeça, de repente, rosnando para o rio. E então Gabriel ouviu também o som do coração da selva batendo sob seus pés. O rio começou a subir de forma repentina. A água, antes tranquila, virou uma corrente violenta. Gabriel correu, tentando soltar os barcos presos. Frank latia, tentando alertá-lo, mas algo brilhava sob a água. Um movimento lento, sinuoso. Era ela. A cobra gigante nadava contra a corrente, empurrando troncos e destroços, como se quisesse conter a força da enchente. Gabriel percebeu. O desmatamento havia rompido o equilíbrio, e agora a natureza cobrava o preço. A cobra não lutava contra o homem. Lutava para salvar a própria floresta. A correnteza levou uma das embarcações. Gabriel tentou segurar, mas escorregou e caiu na água. Frank pulou atrás, nadando contra o fluxo com todas as forças. A cobra mergulhou, o corpo formando redemoinhos sob o rio. De repente, algo o puxou para cima. Não era o cão. Era ela. Gabriel emergiu, engasgando, e viu a cabeça imensa da serpente ao lado. Frank subiu em um tronco próximo. Por um instante, homem, cão e cobra flutuaram juntos, unidos pela mesma vontade. Sobreviver, e naquele instante, a selva pareceu respirar com eles. O rio começou a ceder. As águas baixavam devagar, revelando a destruição. Árvores caídas, lama, silêncio. Gabriel tossia, exausto, com Frank ao lado. A cobra estava parada a poucos metros, o corpo coberto de ferimentos. Ela não atacou, apenas observou. Havia um entendimento silencioso entre os três. Gabriel se aproximou devagar e disse, com voz rouca: a floresta venceu, e nós também. A serpente ergueu a cabeça, uma última vez, como quem reconhece um igual, e deslizou para dentro do rio, desaparecendo sem som. Ao entardecer, Gabriel e Frank caminharam pela margem do rio, o sol descendo atrás da floresta renascida. Novas folhas brotavam entre as árvores quebradas. O som dos pássaros voltava, tímido, mas real.
Frank olhou para trás uma última vez, farejando o vento, e juraria ter sentido aquele cheiro familiar de escamas e chuva. Gabriel sorriu, guardando o diário no bolso. Ela não era o fim, era o começo. A câmera imaginária se afasta, mostrando o rio calmo e a mata viva outra vez. A selva falava, e desta vez eles ouviram. Mas será que o resto do mundo ouviria também? No silêncio da noite, Gabriel sonhou com o rio. No sonho, a cobra não era ameaça, era luz. O corpo dela se movia como corrente de energia, e o filhote brilhava junto, pequeno, pulsando como um coração. Frank estava ao lado, olhando para o horizonte. Quando Gabriel acordou, o ar tinha cheiro de terra molhada mesmo sem chuva. A floresta parecia respirar. Ele se levantou devagar e viu algo no chão. A marca em espiral deixada pela serpente, reluzindo sob o luar. Frank rosnou, não de medo, mas de reconhecimento. A selva estava viva dentro deles agora. Na manhã seguinte, Gabriel percebeu que a floresta havia mudado. As árvores pareciam mais verdes, os sons mais profundos. Frank corria solto, livre, como se conhecesse cada caminho. De repente, ele parou diante de uma árvore imensa e começou a cavar. Gabriel se aproximou e encontrou algo enterrado. O colar de rastreamento de Frank, o mesmo que havia perdido no primeiro ataque. Mas agora, o metal estava coberto por uma fina camada de musgo, como se a selva o tivesse guardado. Ela nos aceitou, murmurou. Frank abanou o rabo, olhando alto, onde um raio de sol atravessava as folhas. Naquela tarde, o vento trouxe sons que não pareciam deste mundo. Gabriel fechou os olhos e ouviu o murmúrio da água, o sussurro das folhas, o bater de asas. Cada som formava uma melodia viva, como se a selva estivesse falando. Frank levantou as orelhas e latiu para o vazio, mas de seu latido saiu um eco suave, quase humano. Gabriel sorriu, entendeu que aquilo não era magia, era conexão. Eles haviam se tornado parte do equilíbrio, guardiões invisíveis da floresta. Mas no fundo, uma voz lhe dizia: todo guardião tem um preço a pagar. Poucos dias depois, homens voltaram à floresta. Desta vez, com câmeras e promessas de proteção. Mas ao entrarem, o clima mudou. Os sons cessaram, o ar ficou pesado. Gabriel os guiava, mas o coração dizia para voltar. Frank caminhava à frente, com o pelo eriçado. Subitamente o som do rio parou. A água estava imóvel, como vidro. Do meio dela o reflexo da cobra surgiu, vivo e dourado, mesmo sem corpo. Era o espírito da selva, observando. Um dos homens caiu de joelhos, chorando. Gabriel apenas murmurou: ela ainda está aqui. Quando a noite caiu, Gabriel e Frank ficaram sozinhos outra vez. O vento trouxe o cheiro do rio e o som familiar do farfalhar suave nas folhas. Frank deitou com a cabeça sobre o colo do homem. O luar cobria tudo com uma calma misteriosa. Gabriel olhou para o horizonte e disse: a selva nos protege, mas também nos observa. Frank fechou os olhos, sereno. Um brilho verde cruzou o céu como um cometa. A floresta respondeu, com um sussurro longo, quase humano. E, por um instante, o mundo inteiro pareceu respirar junto. Na madrugada, uma névoa espessa cobriu a selva. Frank começou a latir, inquieto, mas o som era abafado, como se o ar estivesse mais pesado. Gabriel saiu do abrigo, chamando por ele, e percebeu que o chão brilhava,
gotas de orvalho refletindo uma luz verde intensa. O rio parecia respirar, cada onda pulsando como batimentos de coração. E então ele viu uma sombra gigantesca deslizando sob a superfície. Frank latiu mais uma vez e parou, olhando fixo para o espelho d'água. A cobra havia voltado. Mas agora era feita de luz, não de carne. O espírito da floresta tinha um recado. O ar vibrou como um trovão mudo. As folhas se moveram sem vento, e o som das aves cessou completamente. A voz veio de todos os lados, não era som, era sensação. Gabriel caiu de joelhos, as mãos na cabeça, enquanto imagens passavam diante de seus olhos, a floresta crescendo, queimando, renascendo. Frank uivava, sentindo também. A serpente de luz se ergueu, e seu olhar parecia atravessar tudo. Protejam o que resta, sussurrou uma voz antiga dentro dele. A selva dá e tira. Quando o brilho cessou, o silêncio foi tão profundo que doeu. Gabriel chorou. Frank o olhou e abanou o rabo. O dia amanheceu, e a névoa sumiu como se nunca tivesse existido. Gabriel acordou sentado à beira do rio, com Frank deitado ao seu lado. Nenhum sinal da luz, nenhuma marca na água, apenas o som distante dos pássaros. No chão havia uma pena verde vibrante de um pássaro que ele nunca tinha visto antes. Gabriel aguardou no diário. Quando olhou para Frank, notou algo diferente. Os olhos do cão refletiam um leve brilho dourado, o mesmo da serpente. Ele sorriu, entendendo. A floresta havia escolhido seus guardiões, e a missão agora era deles. De volta ao posto, Gabriel começou a registrar tudo o que viveram. Cada detalhe, cada som, cada mensagem da selva. Queria que o mundo entendesse, mas sabia que poucos acreditariam. Frank dormia ao lado da mesa, respirando tranquilo. O vento balançava as folhas da janela e trazia o som do rio, suave, constante. Gabriel escreveu as últimas palavras do diário. A selva fala. Mas será que sabemos ouvir? Lá fora, um trovão distante respondeu, como um eco de confirmação. Pum! Ao cair da noite, Gabriel e Frank caminharam até a beira do rio pela última vez. O ar estava quieto, e o céu, cheio de estrelas. Frank sentou-se, olhando a água calma. Gabriel colocou a mão sobre sua cabeça. Você ouviu também, não é? Perguntou. O cão latiu baixo, como quem confirma. Então, do outro lado, o reflexo da cobra apareceu mais uma vez. Suave, sereno, como um agradecimento. O rio brilhou e depois tudo escureceu. A câmera imaginária se afasta, mostrando a imensidão da selva viva, pulsante. A voz da floresta sussurra. Protejam o que sente, não o que vem.